Olá, meu nome é Dânia e hoje trago a 20ª aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse totalmente canalizado e recebido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão de luz. Como título dessa aula, teremos então: a palavra representa a história, que é da série Conhecimento do Saber. Quando colocamos a palavra como um mecanismo que ressoa a vibração, estabelecemos que nesse quesito vibracional a palavra ultrapassa gerações e traz constantemente um movimento de evolução. Então é preciso compreender que através da evolução, elementos alteraram na composição da comunicação. Porém, vibracionalmente, elas se mantiveram independente do que foi evoluído naquele conjunto de desenho de palavras, de sílabas que ali foram construídas. É preciso compreender que a razão fonoaudióloga que foi construída no Antigo Egito, as palavras, os desenhos descritos nas paredes deixaram para a história um movimento vibracional, que na medida que houvesse a evolução humana dos elementos dispostos na trajetória evolutiva, iriam ser extraídos elementos frasais oriundos dessa história e que iriam ser remodelados, reconfigurados, porém o cerne comunicador permaneceria diante de inúmeras culturas e seria então criado um meio de comunicação para que todo o continente pudesse viver na mesma condição evolutiva através da raiz da história das palavras. Quando isso se tornou uma verdade, o conceito da comunicação passou a ser um caminho que, através de derivados daquela palavra, daquele desenho, a comunicação foi construída de forma genuína para comunicar a cultura do local que ali estava sendo construída. Então, procurem associar a forma de comunicar independentemente do idioma e associar o que representam as palavras e observam que, se há comunicação, o amor está presente. Observe que de leste a oeste, de norte a sul, em todo o globo terrestre há comunicações. Há derivações que se mantiveram exercendo o mesmo princípio deixado pelos irmãos galácticos. Percebam que quando falamos em amor, em todos os idiomas, o amor é igual. Em todas as formas de comunicar, não importa se o conjunto mecânico de voz espicha ou encurta, entonando ou encurtando, o vento que sopra da boca dos irmãos, que altera o movimento da língua, faz ecoar uma vibração que demonstra assim a mesma característica deixada pelos irmãos, que é como estudar que a origem da comunicação esteve presente em um Egito que existia bem antes de muitos habitantes, como datar com veracidade um conjunto de instrumentos deixados, se ao mesmo a própria ciência não reconhece a exatidão de quanto tempo eles ali estão, por mais que possa parecer antagônico, por mais que a história demonstre que a história é anterior aos acontecimentos egípcios, mesmo assim podemos dizer que o Egito Antigo é a mais antiga que qualquer movimento ocorrido nele, e que para antes de ter a evolução de um ser nesse planeta, já havia uma instrução de como aconteceria a evolução dessa raça que aqui estava e que no futuro seria denominada humana. Então, voltando aos desenhos frasais,
as construções de elementos que mostravam palavras, podemos descrever que tais desenhos estão presentes em todos os idiomas vivos e mortos existentes no planeta Terra. Por uma simples razão que não chama a atenção dos historiadores, mas que a vibração antevê de qualquer comunicação, porque ela que se comunica com a vibração do seu corpo. Portanto, por mais complexo que possa ser para um humano que fala um idioma, falar outro completamente diferente, saibam que a tradução das palavras não está apenas na forma de sua língua, pois o que entra no céu de sua boca, o tempo e a forma que você se posiciona para então falar, não está voltado ao princípio de cada movimento. Paz, amor, compaixão, benevolência, traduzidos em qualquer idioma, representarão vibracionalmente a mesma palavra recebida pelo coração. Este estudo não foi feito, mas estamos trazendo a vocês que a raiz de qualquer comunicação se mantém na vibração que se comunica com o coração. E ela foi criada para que as almas consigam receber as vibrações necessárias para suas expansões de consciência, para que no decorrer de múltiplas reencarnações consigam reproduzir a essência original que representa aquela forma de comunicar. E quanto mais o coração dos humanos estiver vibrando naquela ressonância, mais ele irá expandir e crescer como um ser divino nesse planeta. E quando o silêncio que tanto falamos se tornar um barulho, no bom sentido ao coração, ele já compreenderá que não precisará de nenhuma palavra, que nenhuma palavra ressoe em seus ouvidos, porque essa vibração já terá sido sentida e o humano já aprenderá que pode continuar vibrando, mesmo sem pronunciar uma única palavra. Por isso que a humanidade está no final do ciclo, porque cada vez mais a comunicação não verbal, quando praticada com amor e a dedicação, abrirá portais, irá elevar os irmãos humanos a encontrar um sentido real das múltiplas casas criadas pelo Pai. Quando os responsáveis pela evolução deste planeta, dessa raça, definiram qual seria o principal caminho para a evolução dos humanos, eles estabeleceram que a comunicação, quando sentida pelo coração, iria elevar a consciência dos humanos. E não seria o conhecimento, mas sim o que o conhecimento poderia fazer, qual o direcionamento que o conhecimento teria. Por isso que os livros foram sim instrumentos evolutivos. Por isso que a leitura sempre foi um caminho do despertar individual. Porque as palavras tocam o íntimo dos humanos. E o silêncio e a paz fazem com que a história lida seja absorvida no íntimo eterno da consciência dos humanos, possibilitando que eles próprios exerçam suas escolhas com mais liberdade. Uma coisa é você falar e escutar, a comunicação vinda de outro instrumento mecânico, por exemplo. Outra coisa é ler
e ressoar dentro de você. Porque quando você lê, ativa diretamente o composto ressonante que libera a endorfina e a serotonina, possibilitando a você de descobrir mais uma grande virtude sua, sem ao menos alguém precisar lhe dizer, lhe aconselhar, elogiar, ou muitas vezes você não precisar se sabotar, porque você está absorvendo aquela leitura. E automaticamente o composto está sendo incorporado, porque não há mais bloqueios, não há mais filtros. Você se abre ao novo, permitindo que aquelas características vibracionais do que você está lendo lhe tragam a certeza de que, se absorvido durante a sua própria decisão, trará sentido e, de alguma forma, potencializará sua determinação. Em algum aspecto, seja qual for o tema escolhido, fará sentido em uma pequena ou grande jornada evolutiva da sua vida, porque está ressoando a palavra oriunda da história da construção deste planeta. E quando você se conectar mais profundamente, você poderá sentir o que os irmãos galácticos quiseram transmitir quando auxiliaram na expansão deste planeta. E possibilitaram, sim, ter um processo adequado para que, através dos tempos, a comunicação estabelecesse um padrão evolutivo em todos os continentes desse planeta e para todos os humanos que aqui iriam encarnar. Um exemplo, quando você escuta uma palavra de um idioma completamente desconhecido para você e você não sabe o que o outro está falando, a sua mente, a sua razão, logo irá buscar similaridade do que você aprendeu e você encontrará para traduzir o que os seus ouvidos estão escutando. Se você simplesmente fechar os olhos e deixar a vibração se comunique com o coração, você construirá a genuína forma de se comunicar, podendo sentir a vibração e a intenção que aquelas palavras têm quando pronunciadas pelo outro irmão. Estudem e busquem compreender o porquê dessa conexão. E chegamos a mais um término de mais uma aula. E eu agradeço ao irmão Joseph, que nos traz todo esse ensinamento, todo esse aprendizado. E a você que me assistiu até aqui,